bem, doutor Arsénio. Vou fazer cá uma outra questão. Costuma dizer-se o seguinte: a Ucrânia tem se mostrado, como é que eu diria, viril nesta guerra porque contou em algum momento ou pensou que teria apoio direto da NATO, o que não está a acontecer diretamente. Qual é o juízo que nós podemos tirar desta questão? Não só para a Ucrânia, mas para os países que em algum momento confiam neste organismo internacional. Doutor Stefano. Obrigado. Essa é uma pergunta daquelas não tão fáceis de responder, porque tudo que dissermos, infelizmente, não vai passar muito de especulação da nossa opinião em relação ao que está a acontecer. Porquê? Porque é uma guerra que usa bastante informação e desinformação. Então, é difícil conseguirmos determinar efetivamente qual é o posicionamento da NATO em relação à Ucrânia. Vemos os discursos que se fazem, mas os discursos por si, eles não acabam, não esgotam o debate e não afirmam de forma categórica aquilo que está a acontecer, aquilo que está por detrás. De fato, houve esta esperança inicial. E ao mesmo tempo que houve esta esperança inicial, isto acendia muito claramente uma perspectiva de uma guerra mundial. No sentido de que se a NATO logo de início se posicionasse e entrasse para o campo de guerra, obviamente que a Rússia iria encontrar outras formas de defender-se, e estas outras formas de defender-se poderia ser expandir os seus alvos de ataque para outros quadrantes para além da Ucrânia. Portanto, pode ser uma perspectiva de buscar salvaguardar o bem da maioria, deixando a Ucrânia defender-se por si e encontrando formas alternativas de apoiar a sua própria defesa da Ucrânia sem envolver-se militarmente, até porque a Ucrânia não é ainda membro da NATO, o que logo de partida levantaria problemas se a NATO interviesse num país em que não é membro. Portanto, aqui eu acho que há coisas que ainda precisam ser melhor compreendidas, precisam ser melhor aprofundadas para efetivamente podermos perceber, porque há teorias ou autores e críticos que vêm com uma perspectiva de que a Ucrânia foi, de certo modo, usada para acender uma guerra que não era necessariamente da Ucrânia, mas é uma guerra que interessa a outros. Será que é isto? Será que não? É difícil, de fato, encontrarmos os elementos que vão estar por detrás do posicionamento da NATO em relação a esta guerra, fora os discursos que são elaborados, são feitos quer pela própria NATO, os seus membros, que vêm de forma categórica colocar, claro, que são contra a guerra, são contra a invasão e que estão do lado da Ucrânia, dão todo o apoio possível à Ucrânia, mas, no entanto, estão amarados de modo que não podem entrar para a guerra, ou seja, o apoio não pode ultrapassar esta fronteira. O que é que isto significa, efetivamente? Acho que isto ainda precisa de respostas mais claras e mais aprofundadas. Podemos especular, mas dificilmente chegaremos a uma verdade em relação a isto. Mesmo que não exista a tal verdade absoluta, não é? Com certeza. Doutor Arsénio, será que as ideologias políticas são mais fortes que o humanismo? Eu gostaria, antes de responder a tua pergunta, também tecer alguns comentários sobre esse triângulo Rússia, NATO e Ucrânia. Certo. E quando eu falo de NATO, estou a falar também dos Estados Unidos, porque é uma organização liderada fundamentalmente por Estados Unidos. É o pensamento dos Estados Unidos que está ali na NATO. Bom, como disse o doutor, muitos
pensadores afirmam que a NATO teria feito um falso passo ao se expandir para uma zona que a Rússia considerou de red line, linha vermelha. E que, portanto, a NATO foi, como é que eu vou dizendo, seduzindo, se me permitem a expressão, a Ucrânia para entrar, e isto gerou a guerra que nós estamos a assistir hoje. Entretanto, eu tenho um argumento muito pessoal em relação a isso. Eu acho que é preciso olhar para essa questão do alargamento da NATO de 3 pontos de vista. Um que é da própria Rússia, outro da Ucrânia e um da NATO dos Estados Unidos. A Rússia, ela não tem nenhum interesse que a NATO se expanda para junto das suas fronteiras por questões naturais, segurança. Ninguém quer viver perto de um inimigo. E, querendo ou não, a NATO é uma adversária da Rússia. E a presença da NATO na Ucrânia significa a presença de militares da NATO lá, significa a presença de armamento bélico na Ucrânia, no território ucraniano, a escassos metros da Rússia. Portanto, a Rússia, do ponto de vista de relações internacionais, do ponto de vista da teoria realista, tem todo o direito de fazer tudo para salvaguardar a sua segurança. Do ponto de vista da Ucrânia, a Ucrânia está ao lado, faz fronteira com um país que também considera adversária. Nesse sentido, o que normalmente acontece com esse tipo de estados, quando partilham a fronteira com um estado poderoso que considera um inimigo adversário, nós chamamos isso de estratégia de estados secundários. Eles têm 2 opções. Uma é se alinharem ao estado poderoso inimigo, que significa, no fundo, hipotecar parte da sua soberania. No caso da Ucrânia, ao se aliar à Rússia, significa aceitar aquilo que são os objetivos, que são os interesses da Rússia. Os interesses da Rússia, como nós vimos, já anexou Crimeia e declarou ou reconheceu a independência de dois territórios da Ucrânia, que é Luhansk e Donetsk. Então, para a Ucrânia, alinhar-se à Rússia significa ceder parte do seu território e ceder parte da sua soberania em relação à Rússia. Era uma forma de evitar a guerra. Mas será que um Estado normal em relações internacionais é capaz de fazer isso? Não. Do ponto de vista é por isso, essa seria uma opção. A outra, que a Ucrânia adotou para garantir a sua segurança, é se aproximar de uma outra potência, através da NATO, que é os Estados Unidos. Uma vez dentro da NATO, uma vez membro da NATO, a Ucrânia sentiria-se mais segura para fazer face às investidas russas. E a Ucrânia não é o primeiro país a fazer isso. Há um conjunto de países que fizeram isso. Como eu disse na minha primeira intervenção, a expansão da NATO já vem depois da Guerra Fria. Entretanto, houve uma altura em que a Rússia não estava preparada para fazer face a isso. Então, países como Finlândia e Polônia e outros países foram se juntando à NATO, mas a Rússia não reagiu. E hoje em dia a Rússia está a reagir justamente porque se sente capaz de enfrentar a Ucrânia. Mas também é uma questão de timing. A Rússia sabe que, olha, a melhor altura para agir é antes do país entrar para a NATO. Porque depois de entrar para a NATO, eu vou atacar um país da NATO e declarar guerra contra todos os países da NATO. Portanto, a Rússia, uma questão estratégica, nós podemos dizer que fez bem. Do ponto de vista estratégico, não estamos a dizer que apoiamos a guerra. Não, estamos do ponto de vista teórico, a analisar isso. Mas, do ponto de vista dos Estados Unidos e da NATO, não faz sentido também escolherem países. A NATO ela surgiu justamente para garantir segurança na Europa, na altura em que a União Soviética estava a expandir-se e havia um receio de que a União Soviética poderia expandir-se para além do Oriente ou para além do Leste. E não havia esse interesse da parte dos Estados Unidos, portanto, criou-se a NATO para defender isso. É verdade que hoje os países do Leste querem entrar para a NATO, mas por vários motivos. Eu falei agora da Ucrânia. Do
ponto de vista de segurança, mas também tem do ponto de vista político, ideológico. Eles querem ou sentem que estão mais próximos hoje da União Europeia, em termos ideológicos, de democracia, do que da Rússia. Então, desse ponto de vista, eu não vejo que faria muito sentido para a NATO dizer que, olha, a Ucrânia não pode entrar para a NATO, mas a Finlândia pode, a Polônia pode, mas a Geórgia não pode. Portanto, a NATO é uma organização que está aberta. Se um Estado manifesta interesse e reúne os requisitos, pode entrar para a organização. Então, mais ou menos, mas de novo eu volto para aquela primeira abordagem de que às vezes é muito difícil fazer corresponder os interesses. E a guerra, infelizmente, aparece como uma forma de ajustar esses interesses. E da sua pergunta sobre a questão da ideologia ser mais forte ou não do que o humanismo. A história de relações internacionais mostra que, em algumas vezes, os Estados estão dispostos a fazer tudo para defender a sua ideologia. Mas, se calhar, a questão da ideologia seja uma bandeira para esconder outro tipo de interesse. Porque os Estados não lutam só por questões ideológicas. Eu não acredito que os Estados Unidos e a França tenham invadido a Líbia por questões ideológicas. Se fosse isso, não havíamos de encontrar um padrão para justificar, para entender por que não atacam outros países que têm a mesma ideologia. Portanto, a questão não é ideológica, mas muitas vezes, em relações internacionais, os Estados usam essa bandeira para esconder um outro tipo de interesses que têm nos Estados. Portanto, eu não diria que a ideologia é mais forte do que o humanismo, mas ela, de fato, é usada para esconder ou para carregar outros interesses que, infelizmente, levam à guerra. Doutor Sidifani, quais são as perspectivas desta guerra? O que esperamos daqui em diante? O que é que pode vir a acontecer das várias linhas que poderemos ter de conclusão deste problema?